Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E hoje vamos começar a falar sobre uma palavra que ninguém gosta, que todos nós começamos a ficar, pelo menos de um lado ou outro, um pouco incomodado sobre o assunto desta palavra, o que ela significa, o que ela implica em cada um de nós. Sabe que algumas vezes quando estamos na conversa, a pessoa chega a um tema, ou uma conversa se vira um tema que você não gosta, ou pela emoção, os pensamentos, ou coisa do passado, no coração. Quando aquele tema está abordado, aí a gente fica incomodado e procuramos sair daquela conversa, ou virar a conversa para outra direção. Vamos começar a falar hoje sobre uma conversa incômoda, mas necessária para qualquer pessoa entender o amor de Deus, junto com a santidade de Deus, e também aproveitar daquele amor e a graça e a misericórdia de Deus para nos salvar. Falamos muito aqui sobre a verdade do Evangelho. Sabemos o que a Bíblia fala sobre a necessidade do ser humano e quem pode suprir aquela necessidade. Nós pregamos seguidos aqui, Jesus é o único Salvador. Mas por que nós sempre tratamos a condição do ser humano assim? Porque há muitas igrejas, não somente a nossa, mas porque há tantas igrejas que pregam que cada pessoa no mundo tem uma necessidade e a solução não está dentro de si. A solução vem de outro lugar, de outra pessoa. Se eu quero fazer o certo, se eu quero fazer o que está correto, se eu estou disposto a fazer qualquer coisa necessária, por que eu não posso salvar a mim mesmo? Por que eu não posso resolver o meu problema sozinho? Somente com compromisso e dedicação e sinceridade. Por quê? Por esse problema que vamos tratar hoje. Vou ler um versículo em Isaías 1. É versículo 18. E tem algo de ver com a palavra pecado. Essa palavra e o que ela significa para cada ser humano é nosso maior problema. Isaías 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu gostaria de falar sobre o problema do meu pecado. E, na verdade, cada ser humano tem esse mesmo problema. E o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, ele fala em muitos lugares na palavra dele, mas aqui ele está falando novamente sobre uma realidade que seja pecado. Pecado é uma realidade no nosso mundo. Ninguém debate isso. Ninguém honestamente pode discordar com isso. A injustiça, a violência, há problemas, a inveja, cobiça, ira, infidelidade. Há tantos problemas no nosso mundo. E só quem quer ser enganado achará que não existe pecado. Pecado é um problema que está com cada ser humano. Romanos 5:12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Essa a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz também que não há um justo, nenhum sequer. A realidade do pecado é, se ela fosse tipo doença, se falamos em termos de doença ou enfermidade, ela é muito contagiosa. Essa doença chamada pecado. E infectou cada ser humano. Desde Adão e Eva, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando eles transgrediram o mandamento de Deus, e naquele dia era um só mandamento: não comes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o único mandamento. E eles desobedeceram querendo ser como Deus. Assim, naquela decisão e ato, o pecado entrou no mundo.
e trouxe todos esses outros amigos junto. Violência, corrupção, mentira, enfermidade, morte. Chegou a este mundo. E o Deus da Bíblia fala ao ser humano, não somente aos viciados, não somente aos mentirosos, não somente aos violentos, não somente aos cobiçosos, não somente aos infiéis, não somente aos idólatros. Ele fala a todos que somos pecadores. Não há nenhum justo. Nenhum de nós poderíamos qualificarmos nos olhos de um Deus todo santo. E o ser humano costumamos dizer, mas pastor, eu nunca roubei, nunca matei, não forniquei, eu procuro ajudar o meu vizinho, sou uma boa pessoa. E nós comparamos a nós mesmos com outros pecadores. Comparando com o pecador não significa que nós não temos pecado. Só nós estamos decidindo, meu pecado é mais leve do que fulano. Pecado dela não é tão mal como o daquele. Mas compare a si mesmo a um Deus todo santo, perfeito, altíssimo. Todos estamos, como Romanos 3:23 diz, estamos destituídos da glória de Deus. Fomos criados na imagem dele, sim. Mas agora nós temos um problema, que é pecado. E pecado é uma realidade em todas as pessoas. O pecado cria apetites. E corremos atrás das coisas terrestres, as coisas vãs, tentando encher um vazio no coração. Ficamos viciados. Aumentamos o barulho em nossas vidas. Não queremos ficar em silêncio, não queremos ficar sozinhos, porque assim seremos miseráveis, ficando só com nossos pensamentos e medos e olhando para a realidade, qual é a nossa vida. Diríamos, não, eu vou sair, vou comer, vou ligar para fulano, vamos sair para a rua, vamos comer alguma coisa, vamos fazer, não, eu não quero ficar aqui, porque aí eu fico inquieto. O que é? Muitas vezes é a nossa consciência mexendo conosco, dizendo, as coisas não são todas boas. E não queremos ser honestos, não estamos dispostos a olhar verdadeiramente no espelho e ver quem somos e como somos. Pecado é uma realidade para cada um de nós, cria apetites ruins, engana nossa mente, ficamos cegos espiritualmente, falando, somos egoístas, nos comportamos de uma maneira que não agrada a Deus, mas nos comportamos de uma maneira que não ajuda a nós mesmos, nem a nossa família, nem a nossa sociedade e cultura. Pecado é uma realidade. E a segunda coisa que vemos é a mancha do pecado. Vossos pecados sejam como a escarlata, que sejam vermelhos como o carmesim. Pecado é uma coisa que marca, que murcha, que mancha qualquer pecador. E se todos somos pecadores, todos temos a mancha do pecado em nossa vida. Eu tenho no meu corpo, eu era um menino bagunceiro. Eu sempre estava fazendo coisas doidas, não cuidando de mim mesmo. Eu fiquei com lesão e me machuquei muitas vezes na minha infância. Eu lembro a vez que eu estava andando de bicicleta, foi muito rápido, descendo um morro. Daí eu estava virando à direita, não prestando atenção, e eu fingindo ser motociclista, ali no MotoGP, e eu virando assim na bicicleta e não prestei atenção, não tinha capacete, e daí eu bati a cabeça, indo tão rápido, bati a cabeça com uma coluna de concreto. Tanta coisa que eu fiz errado. E até hoje, eu poderia te mostrar algumas marcas, cicatrizes, que o meu corpo leva por aqueles feridos, por aqueles acidentes, por aquela decisão errada. O pecado faz coisas assim. Nos marca e aquela marca fica. E Deus falou ao pecador: seu pecado é óbvio para mim. Qual de vocês, mulheres, se você estava em casa, você vai sair por uma noite, você vai a uma janta especial, um evento especial, você vai estar em público, você vai estar com pessoas que você quer deixar uma boa impressão, coisa assim. E vamos imaginar, se você tivesse um vestido branco,
E antes de sair de casa, você está ajudando o menino com algo, a menina com algo, você come uma coisa rapidamente, ou você bebe uma coisa. E se algo cai e ensuja aquele vestido branco, você vai sair da casa assim? Ficar na frente de todo mundo, com mancha bem óbvio? Imagine um molho bolonhesa num vestido branco. Você vai andar, se um prato cai em cima do vestido, você vai andar assim? Não, claro que não. Por quê? Bom, você não quer andar com roupa suja, manchada, né? E aquela mancha vai ser bem visível para todo mundo. Às vezes nós queremos esconder o nosso pecado. Nós saímos de casa, ou até às vezes chegamos à igreja pensando que nosso vestido branco está tudo bonitinho, tudo arrumado, não falta nada, todo mundo vai ficar, que bonito, que amável, essa pessoa é uma pessoa boa. E nós saímos e Deus disse, estou vendo esse molho bolonhesa. Estou vendo aquele refrigerante que caiu na calça. Eu estou vendo as manchas e não podemos esconder isso de um Deus todo santo. Às vezes nós tentamos enganar a nós mesmos. 1 João disse, em capítulo 1, disse que se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A pessoa que não quer ser honesto sobre o problema do pecado, a pessoa que quer fingir que está tudo bem na vida deles, está enganando a si mesmo. É mentiroso! O livro de Apocalipse diz que os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Deus, o Deus honesto, verdadeiro e vivo, olha para o pecador e diz, a mancha é tão visível e tão óbvio. E a mancha do pecado tem manchado a vida de cada um de nós. É por isso que andamos com problemas de ansiedade, depressão, ódio, ira. Por isso somos tão impacientes, somos miseráveis, somos inquietos, somos cobiçosos, invejosos. Por quê? Porque a nossa vida foi manchada pelo pecado. Todos nós. A Bíblia diz que extraviávamos. Nenhum de nós andamos no caminho da justiça, naturalmente. E tentamos viver uma vida justa. Tentamos viver uma vida boa. Tentamos andar bem nos olhos de todo mundo. E Deus diz, mas você é pecador. E o seu pecado te manchou. E o que você está fazendo com aquele guardanapo agora não está tirando a mancha. A nossa religião, nossa obra boa, nossa sinceridade, nossa ajudar o próximo, eu frequento a igreja, eu creio em Deus. Isso não tira a mancha do pecado. A realidade do pecado e a mancha do pecado nos deixaria numa posição frustrado. Ok, eu tenho um problema e eu não posso resolver, mas quem quer ficar com o problema? Qualquer um de nós, vamos dizer, eu sou imperfeito e a minha vida é uma bagunça, eu acho que eu vou deixar todas as coisas do jeito que estão. Não, se há um problema, nós queremos uma solução. Se há notícia ruim, esperamos que a notícia boa chegue depois, para nos animar, para nos consolar, para nos mostrar como é que nós possamos evitar essa finalidade ruim, coisa assim. E Deus disse aqui algo interessante. Mesmo que os meus pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve. Mesmo que foram vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Como isso seria possível? 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todo ser humano somos pecadores. E não podemos, com o guardanapo da nossa religião e as nossas obras, não podemos tirar aquela mancha do pecado. Então Deus, em 2 Coríntios 5, disse, sobre essa palavra chata, o nosso pecado. Nós somos pecadores. Nós somos vis.
E Deus enviou seu Filho unigênito para reconciliar o mundo consigo mesmo. Jesus é aquele sabão, é a cura, é a solução que pode tirar a mancha do pecado. Nós não podemos ser mais religiosos ou sinceros para estar bem com Deus. Fomos permanentemente murchados e manchados pelo pecado. Mas Deus enviou Jesus. Ele sofreu a nossa penalidade. Ele derramou o sangue puro dele. Cantamos, achei uma fonte carmesim. A fonte carmesim. Aí nós cantamos vários hinos sobre o rio de cruz e a graça de Deus e o que Deus fez para nos salvar. A solução do pecado foi o sangue de Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E o sangue puro dele tem poder para nos perdoar, para nos purificar, para nos salvar. Nós estamos ali em nossas vidas com o problema e as consequências do nosso pecado e estamos fazendo isso. Estou tentando, estou fazendo o meu melhor. Por favor, me ajude. Não posso ficar assim, não posso sair assim. E Deus chega. E Ele diz, espera aí. Você nunca vai tirar aquela mancha. Mas meu filho, Jesus pode. E Jesus tira. E o pecador que era manchado, que era imperfeito, que era feio, que estava bagunçado, que era sujo e vil, se torna branco como a neve. Não pelo nosso merecimento, não pela nossa obra. Pelo sacrifício de Jesus. Tito 3,5 diz, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou. Deus sabe e Ele vê abertamente, planamente, a condição do pecador. Condição atual e a condição eterna no qual ele ficaria. Condenado para sempre. E Deus disse, eu vou dar meu filho. E Ele, sendo Cordeiro de Deus, pode tirar o pecado de todo mundo. Você conhece Jesus? Você gostaria tirar aquela mancha e realmente ficar pela primeira vez na sua vida perdoada, justificada, purificada, limpa, 100% limpa nos olhos de Deus? Você gostaria? A sua religião não pode fornecer isso. É Jesus que é a solução do nosso pecado. Se você gostaria de saber como obter aquele lavamento, aquele perdão e purificação, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar como o teu pecado pode ser perdoado e a tua vida, a tua alma, teu coração ficar branco como a neve pelo que Jesus Cristo fez. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.